Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, queridos? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes, felizes na presença do nosso querido amigo Jesus e do doce Espírito Santo. Não importa com quem você esteja, se com a sua família, se com seus amigos, seus colegas, seja na escola, seja em casa, na rua, não importa. O importante é estar com Jesus e o Espírito Santo do seu lado. E aí? Prontos para o nosso último episódio dessa linda história bíblica da vida de Josué? Então vamos lá para a nossa história de hoje? Bom, antes de começar a contar a história bíblica para vocês, quero contar a história para vocês de um menino chamado Tom. O Tom, a mamãe dele falou bem assim: Tom, olha, assim que acabar a aula, você venha para casa, porque você sabe que a mamãe não está passando muito bem e eu preciso que você rache lenha e traga para casa para poder aquecer a casa, porque tá muito frio e teu irmãozinho também menorzinho não está bem e eu preciso da sua ajuda hoje, filho. Ele: tá bom, mamãe, eu prometo, assim que acabar a aula eu venho para casa. Mas no meio do caminho, o Tom encontrou seus amigos e eles chamaram ele: ô Tom, vamos jogar bola, vem. E o Tom foi e esqueceu o que ele tinha prometido para sua mãe. E aí ele passou o dia todo lá no campinho com os colegas. Ele saiu da escola mais ou menos na hora do almoço, ficou lá até o final da tarde. Quando ele chegou em casa, a sua mãe estava com febre, estava mais ruim, seu irmão passando mal. Por quê? Porque a casa não foi aquecida como devia, porque esse era um trabalho que a mamãe tinha designado para o Tom e ele não fez. E aí ele ficou muito triste, muito chateado pela consequência da desobediência dele. E ele aprendeu a lição, que não se deve prometer as coisas e não cumprir. Mas com Deus é diferente. Ele faz uma promessa para nós que nunca deixa de cumpri-la. Todas as promessas que Deus nos prometeu aqui, ó, dentro da Bíblia Sagrada, a sua palavra, ele nunca deixou de cumprir e nunca vai deixar de cumprir, porque Deus, ele não é homem para que minta. Deus nos fez muitas promessas maravilhosas dentro da sua palavra e elas serão cumpridas. Podemos estar cientes disso. E na nossa história de hoje, Josué cumpriu a promessa de Deus. Ele cumpriu uma promessa que Deus tinha feito a Caleb. Isso, vocês lembram de Caleb, turminha? Caleb, ele era o quê? O companheiro de Josué quando Moisés mandou os 12 espias para espiarem a terra, quando eles ainda estavam do lado de lá do Rio Jordão. Então, Caleb seguiu o Senhor de todo o seu coração e ele não teve medo. Embora os inimigos em sua terra fossem gigantes, Deus deu a Caleb vitória também em todas as batalhas. O inimigo foi expulso e Caleb fez seu lar no monte que Deus lhe havia dado na nova terra. Então, ó, como eu falei, quando Moisés enviou a terra prometida, Josué, Caleb mais os outros 10 líderes, nós vimos isso lá quando estudamos a vida de Moisés. Então, eles foram, eles viajaram através do deserto, sobre o monte, até alcançarem a terra prometida. E quando eles chegaram lá na terra, eles encontraram gigantes e eles encontraram também riachos de água cristalinas, frutas que eram boas para comer, figos, romãs, uvas. As uvas eram tão grandes, ó, vocês lembram que precisou 2 homens para carregar um cacho de uva. E depois de espiarem a terra durante 40 dias, eles voltaram para Moisés e o povo que estava esperando seu relatório. Os espias contaram a Moisés e ao povo que a terra era rica
e que lá havia de encontrar coisas boas que pudessem querer para comer, mas acrescentaram: o povo, porém, que habita na terra é poderoso e a cidade muito grande e fortificada. E também vimos ali os filhos de Enaque, ou seja, os gigantes. Como o povo ficou com medo ao ouvir falar dos gigantes, nunca poderiam vencer gigantes, eles exclamaram. Mas Caleb não. Caleb disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb sabia que Deus lhes tinha dado a terra. E se confiassem nele, ele haveria de dar a vitória ao povo sobre os gigantes. Mas os outros 10 espias, exceto Josué, responderam: não, nós não poderemos subir contra aquele povo, porque eles é forte demais. Eles são mais fortes do que nós. Também vimos gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então ele falou bem assim: olha, tem tantos gigantes daquela terra que é como se fosse uma nuvem de gafanhotos. E nós somos tão pequenos, a nossa estatura é tão pequena e eles são tão grandes que para eles nós parecemos gafanhotos. Então, criança, isso pode deixar a gente admirados, mas Deus quer que nós nos sintamos como gafanhotos aos nossos olhos. Como assim, professora? Deus quer que a gente se sinta como um gafanhoto. Por que Deus quer isso? Porque quando nós enfrentamos o nosso grande inimigo, Satanás, e todas as tentações que ele põe à nossa frente, Deus quer que nós saibamos que essas tentações são grandes para nós. Não podemos conseguir vitória contra o nosso inimigo sozinhos. Deus precisa fazer isso para nós e ele fará. Ele nos dará força. Deus precisa que nós confiamos que é Ele quem vai dar força para nós vencermos a tentação, porque nós somos fracos. Nós devemos pedir a Ele para conseguir a vitória para nós. Confiar que Ele o fará. E por causa do mau relatório, dos espias, Deus disse a Moisés que todo o povo ia percorrer o deserto por 40 anos, menos Josué e Caleb, que todos eles iam morrer no deserto. Então, para cada dia que Josué e Caleb, aqueles outros 10 espias, ficaram lá na terra prometida, Deus falou: para cada dia que vocês ficarem, vai ser um ano que vocês vão ficar circulando. E toda essa geração que está murmurando, que está, não vou, reclamando, vai morrer. Os filhos de vocês vão herdar a terra. Mas dessa geração aqui dos mais velhos, os únicos que vão herdar a terra prometida vai ser só Josué e Caleb, que está aqui, no livro de Números, no capítulo 20, Números 14 e o versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, Deus disse: visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, depois que Deus deu essa promessa para Josué e Caleb, passaram-se 45 anos, enquanto o povo de Israel vagava pelo deserto por causa do pecado da incredulidade. Mas durante aqueles anos, Caleb confiou em Deus e em seu coração guardou a promessa de Deus a ele. E ele sabia que algum dia ela se cumpriria. Então tinha passado os 40 anos deles no deserto e mais 5 anos, que eles já tinham guerreado, vencido várias guerras, várias batalhas. E aí Caleb foi bater um papinho com Josué. Foi lá tirar um dedinho de prosa com Josué. E nós sabemos que nossas histórias sobre Josué, que o povo de Israel, finalmente chegou à terra prometida. Mas os que lá chegaram eram os filhos do povo que se queixou no deserto.
E houve somente esses dois mais velhos que entraram na terra, né? Que foi Josué e Caleb, conforme Deus tinha prometido. E aí, um dia, né, Caleb foi lá falar com o seu amigo Josué. Ele veio lembrar a Josué as promessas que Deus fizera a eles a respeito da terra que ele ia ter para seu lar no novo país. E aí tá aqui, ó, no livro de Josué, no capítulo 14, está escrito assim, ó: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, a respeito de mim, disse Caleb a Josué. Tinha eu 40 anos quando Moisés me enviou para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseres o pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. Então Caleb disse: Eu agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Então, agora Caleb, tanto Caleb quanto Josué, já não era mais dois jovenzinhos. Ele já estava com 85 anos. Mas olha só, continuando aqui o versículo, ó: Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar os inimigos, como prometeu. Então ele falou bem assim: olha, eu tô com 85 anos, Josué, mas eu ainda tô forte, tô com coragem. E Deus vai me dar força ainda para que os inimigos do povo de Israel, que pode estar aqui neste monte que eu quero, eu vou ter força para lutar e derrotar todos eles, porque o Senhor é comigo. Então, assim como ele tinha pedido, né, Deus fez para ele. Tá aqui, ó, no capítulo 14 e no versículo 8. Mas da idade de 45 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta quando sentia meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Josué deu para Caleb, ó, no versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o que? Nezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E aí, depois desse acontecido, muitos anos mais se passaram. E então, Josué fez o quê? Ele foi e reuniu o povo debaixo de uma árvore. Ele convocou todo o povo de Israel, né? Convocou o povo para o quê? Para fazer, né, com que eles ouvissem o que ele tinha a dizer, para que o povo novamente o quê? Fizessem um compromisso, né, com o Senhor. Então, Moisés foi e falou para o povo: olha, é o seguinte, vocês precisam, né, continuar ouvindo o que o Senhor Deus tem para vocês. Então, ele reuniu lá o povo, todo o povo, reuniu também os líderes, né, do povo, ali os príncipes, os líderes, para falar para eles, ó,
Muitos anos se passaram e agora ele estava com o quê? Com 110 anos. E ele sabia que logo Deus o levaria para o seu lar no céu. Mas antes de ir, ele queria deixar essa mensagem para o povo. Então ele reuniu todas as pessoas. Tá aqui, ó. Em Josué, no capítulo 23 e no versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartais, nem para a direita, nem para a esquerda. Então ele pegou lá as leis de Moisés e leu todas as leis para o povo e falou, olha, vocês continuem aí sendo fiéis às leis do Senhor, sendo fiel a Deus em tudo quanto ele pediu para vocês seguirem. E então, depois de Josué disse ao povo a mesma coisa que o Senhor lhe havia dito tantos anos antes. Josué foi e falou para eles, ó, que era para eles se esforçarem para cumprir todas as leis. Advertiu ainda o povo para que eles não adorassem outros deuses, os deuses pagãos daquela terra que eles tinham conquistado, Canaã, mas que tomassem cuidado de amar ao Senhor seu Deus. E disse, ó, vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma promessa que Deus fez caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor. Então ele falou, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu para nós. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, novamente, ele advertiu o povo para que eles se afastassem dos deuses pagãos, mas se aproximassem de Deus. E se eles se afastassem de Deus, o mal viria sobre eles, se servissem a outros deuses. Então, a ira do Senhor seria contra eles e eles seriam destruídos de sobre a boa terra que Deus tinha dado para eles. E aí, ó, aqui ó, no capítulo 24, olha só o que Josué falou. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deita fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué falou para eles, ó, tá aqui ó, o nosso versículo de hoje, ó. Escolhi hoje a quem servais. Quem é que vocês vão servir? Né? Ele falou, quem é que vocês vão servir? Aí ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher, porque eu, Josué, tô aqui ó, já acabando os meus dias, mas eu e a minha casa, assim como eu prometi lá no começo, eu vou morrer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué disse ao povo que eles precisavam decidir esta coisa muito importante. Diz-lhes que eles tinham que resolver se iam servir aos deuses pagãos ou ao único Deus, ao Deus de Israel. E aí o povo fez uma promessa para Josué. Eles prometeram, Josué foi, né? Leu, depois que ele leu lá tudo para o povo, ele deixou lá escrito, foi lendo, né, para o povo, reforçando tudo o que Moisés tinha falado para o povo. E aí, Josué respondeu, sois testemunha contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. E eles disseram, nós o somos. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então, o povo decidiu obedecer somente ao Senhor. Eis, disse Josué, esta pedra nos será por testemunha, pois ouviu todas as palavras. Ele foi, ó, pegou uma pedra e falou, essa pedra aqui
vai servir por testemunha de que vocês estão falando que só vão adorar ao Senhor Deus. Então, ele falou, essa pedra vos será por testemunhas contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então, a pedra está aqui por testemunha, vocês prometeram que vão servir somente a Deus. Depois disso, todo o povo foi para os seus lares, e pouco tempo depois disso, Josué foi para o seu maravilhoso lar no céu. E que guia, né, crianças, bom e sábio foi Josué para o povo de Israel. Ele guiou o povo de acordo com a palavra. Tudo quanto Deus falou para ele que devia fazer, ele fez exatamente como havia prometido. Deus esteve com ele em cada passo do caminho. Josué disse ao povo que eles deviam fazer uma escolha, né? Tá aqui, ó, no versículo, Josué 24:15. Escolhi hoje a quem servais. Pensa aí, a quem que vocês vão servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim como lá no começo do livro, né, em Josué 1:8, ele prometeu que ia servir ao Senhor. Agora, no final do livro, ó, que no capítulo 24 de Josué, encerra o livro de Josué. Ele refez a mesma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E cada um de nós, eu, vocês aí, nós também temos muitas escolhas todos os dias para fazer. Nós temos que escolher qual roupa que eu vou para a escola, para o trabalho, qual comida eu vou comer hoje, que caminho eu vou seguir. Hoje eu vou por este caminho aqui, ou hoje eu vou por aquele caminho, porque hoje está chovendo, se eu passar por aqui eu vou molhar, então tenho que ir por ali. Hoje eu como professora, quais são as disciplinas que eu tenho que dar hoje para os meus alunos, se língua portuguesa, se matemática, geografia, história. Então, todos nós, todos os dias, temos que fazer escolha. E eu vou contar aqui para vocês a escolha de duas crianças. Uma é a Ana. A Ana, ela foi convidada por uma amiguinha para ir numa classe de Boas Novas. E aí, quando ela chegou lá na classe de Boas Novas, a professora estava contando a história da vida de Josué e no final perguntou, né, para as crianças, quem aqui já aceitou Jesus no coração? Daí um monte levantou a mão. E você que ainda não aceitou, você gostaria de aceitar Jesus hoje? E a Ana falou, eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Então, ela entendeu que Jesus havia morrido por ela na cruz e que ela queria recebê-lo como Senhor e Salvador. E ela fez essa decisão. Ela decidiu ter Jesus dentro do coração. E o outro foi um menino, o Joel. O Joel, ele estava numa reunião de adultos lá na igreja onde ele congregava. E aí, quando era um culto de missões, né? E aí, a hora que passou, assim, né, os irmãos recolhendo a oferta missionária, ele não tinha dinheiro para dar para oferta missionária, para mandar para os missionários em outros países. Ele escreveu um bilhetinho, ele escreveu bem assim, eu dou a mim mesmo. E aí, quando, né, os irmãos lá foram separar a oferta para ver quanto dava, para falar para todo mundo, hoje nós tiramos tanto para mandar de oferta para o missionário. Aí pegou e perguntou, né, viu lá aquele papelzinho escrito, falou, quem foi que escreveu isso daqui e colocou aqui dentro do gasofilácio? Aí o Joel levantou a mão e falou bem assim, fui eu não tenho dinheiro para dar, então eu dou a mim mesmo, é tudo que eu tenho para dar. E o Joel entregou, resolveu, ele escolheu entregar ao Senhor Jesus Cristo a sua vida. Não, ele já era um menino cristão, mas ele resolveu entregar a sua vida para missões. Isto era mais do que os outros havia dado, pois quando ele cresceu, ele foi à China como missionário. E milhares de pessoas chinesas foram salvas porque ele resolveu se entregar a Deus, para que Deus o usasse. Então, talvez você aí do outro lado
nunca recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Então você pode escolher agora, que hoje é o dia aceitável do Senhor, para aceitá-lo como Salvador. E se você já tem Jesus no seu coração, você pode escolher hoje também a pedir ao Senhor que o ajude a fazer o que é certo. Porque não é porque você às vezes é uma criança cristã que já tem Jesus no coração que você vai deixar de fazer coisas erradas. Então você tem que pedir para o Senhor te dar forças, né, para poder resistir à tentação. Assim como Josué, Deus deu força para ele vencer todas as batalhas, todas as guerras, derrotar todos os inimigos do povo de Israel ali e conquistar a terra de Canaã. Assim também o Senhor é o único que pode te dar força para você vencer todas as tentações desse mundo, para conquistar a sua Canaã celestial lá no céu. Então agora eu vou fazer uma oração e você ora aí junto comigo. Você que já tem o Senhor Jesus na sua vida, peça para Ele te ajudar a fazer o que é certo. Porque aqui, dentro da Bíblia, a palavra de Deus, Ele, como eu falei no começo, tem muitas promessas que Ele nos faz aqui e Ele cumpre e ainda cumprirá todas as promessas que Ele deixou para nós. E uma das promessas está lá em Hebreus 13:5, que Ele fala: nunca, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então, você peça para Ele te ajudar. E você que ainda não tem Jesus no coração, agora é o momento de você fazer uma oração de arrependimento, confissão de pecado e de aceitando Jesus, né? Confissão que você é pecador e que você aceita Jesus dentro do seu coração para que Ele te ajude, né, a fazer o que é certo. Então vamos lá fazer uma oração? Querido Papai do céu, agora que eu estou na tua presença, para que através do seu Filho Jesus, o Senhor possa, Papai, perdoar os meus pecados. Eu confesso que sou pecador, que sem ti nada posso fazer, Jesus. Então eu peço que o Senhor entre no meu coração, perdoa os meus pecados, pensamentos, palavras, atos, coisas que eu tenho feito que não têm sido do seu agrado. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados, mas que o Senhor ressuscitou e está aí no céu, à direita de Deus, intercedendo por mim. Então, Papai, perdoa os meus pecados, venha ser o meu Senhor e Salvador e me ajude a fazer o que é certo. E que eu nunca me esqueça, Senhor, de todos os dias confessar os meus pecados a Ti e de ler a Tua palavra, para que através dela eu saiba o que o Senhor quer que eu faça e que eu confie nas promessas que o Senhor deu dentro da Tua palavra para mim. Querido Espírito Santo, venha habitar no meu coração e me ajudar a fazer aquilo que é certo. No nome de Jesus, amém. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês que fala, né, sobre que Deus cuida de tudo. Assim como Deus cuidou do povo de Israel durante os 40 anos no deserto, assim como Ele ajudou o povo, né, através de Josué, a conquistar a terra prometida, Ele também cuida de mim, cuida de você e cuida da sua família. Bem assim, ó, Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida da terra, do céu e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Então, se Ele cuida de tudo, é só confiar que Ele tá cuidando de mim também. Bom, turminha, com essa história de hoje, eu encerro essa série de história bíblica sobre a vida de Josué. E aí, a nossa próxima série bíblica vai ser sobre os juízes que governaram o povo de Israel depois que Caleb morreu. Aí entrou o quê? A época dos juízes de Israel. Mas também eu vou ter aí umas histórias antes de começar essa série com vocês, por quê? Nós estamos agora no início do ano escolar. Então, eu vou estar trazendo para vocês umas histórias sobre esse começo de ano para vocês, tá bom? Espero que vocês
tenham gostado dessa série. E como eu sempre friso aqui, por que a professora Esther conta a história da Bíblia, né? Por que ela não conta mais, não estende mais? Porque eu quero, ó, que vocês, esse canal, o principal é o quê? É falar de Jesus para você. Mas depois disso, é que vocês tenham interesse em ler a palavra de Deus. É um incentivo à leitura. Então a gente pode ler qualquer livro. Todos os livros são válidos ler, né? Nem todos, porque livros que não são bons para a gente ler, que não tem nada a ver. Não tem coisas boas. Assim como tem livros bons, tem livros ruins. Mas o melhor livro de todo é esse daqui. Porque fechado assim, ó, livro, né? A gente coloca lá, se eu colocar lá na estante, lá aqui, ó, se eu colocar aqui junto com os outros meus livros aqui, vai ser um livro como outro, qualquer ali na estante. Mas quando eu abro aqui, ó, é a boca de Deus falando comigo, é a palavra de Deus. Então, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias para mim saber o que Deus quer que eu faça. E também para que eu lendo a Bíblia, eu saiba as promessas que Ele fez para mim e eu não desanime de trilhar este caminho para o céu, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom?